Bom dia, estamos aqui para a nossa próxima aula. Hoje nós vamos falar sobre gráficos, né? Gráficos do movimento uniforme e gráficos do movimento uniformemente variável, tá? Toda vez que nós trabalhamos com grandezas físicas, sejam elas velocidade, espaço, tempo, colocadas no movimento uniforme ou uniformemente variável, quando plotadas em um gráfico, me darão um jeito específico de acordo com o tipo de gráfico que nós queremos, tá? Nós vamos analisar passo a passo como é esse jeitão desses gráficos, beleza, galera? Vamos lá. Movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? É aquele movimento em que a velocidade não varia, ela é constante, a velocidade não muda no decorrer do tempo, beleza? Qual o primeiro gráfico que nós vamos analisar do movimento uniforme? O gráfico posição versus o tempo. Vamos lembrar como se comporta a posição versus o tempo no movimento uniforme? Nós temos essa fórmula aqui, ó, para o movimento uniforme, que relaciona a posição com o tempo. O espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tá? Então, espaço e tempo se relacionam numa função de primeiro grau. E uma função de primeiro grau, o seu gráfico plotado no eixo, num sistema de coordenadas, em que o eixo horizontal é o tempo e o eixo vertical é o espaço, nós temos o quê? Uma reta. Porque isso aqui, essa fórmula, por estar uma equação de primeiro grau, ela plotada no gráfico, ela mostra a equação de uma reta, beleza? Aí você me pode perguntar, professor, mas me explica direito, tem três gráficos aqui plotados. Nesse gráfico a inclinação da reta está para cima, ou seja, o espaço vai aumentando com o decorrer do tempo. Nessa reta aqui, a inclinação está para baixo, ou seja, o espaço está diminuindo em relação ao tempo. E nesse aqui, o espaço permanece o mesmo, constante em relação ao tempo. O senhor poderia me explicar isso aí melhor, professor? Claro que sim, vamos lá. Né? Nessa primeira situação, o que nós temos aqui? Nós temos um corpo que, no tempo igual a zero, ele está na posição S0, que é uma posição inicial. Conforme o tempo vai aumentando, a sua posição vai o quê? Aumentando. Beleza? Isso significa o seguinte, que a velocidade desse corpo está no mesmo sentido da trajetória. Como assim, professor? A velocidade está no mesmo sentido da trajetória? Vamos supor que eu esteja aqui, né? Esse tablado esteja graduado em metros, beleza? Eu estou na posição 0 metros, depois daqui a 1 metro, posição 1 metro, daqui a 2 metros, 3 e assim sucessivamente. Se eu estou indo para lá, eu estou indo na mesma direção do aumento da posição. Então, se a minha velocidade está na mesma direção do sentido de aumento da posição, no sentido de aumento do deslocamento, correto? Vai haver um aumento do deslocamento com o tempo. E se eu fizer o contrário? Tá lá, 1, 2, 3, 4 metros. Eu estou na posição 5 metros. E vou andar para lá com a mesma velocidade anterior. Porém, agora eu estou na posição 5 metros. Vou andar posição 4 metros, posição 3 metros, posição 2 metros, posição 1 metro. O que vai acontecer? A minha posição vai diminuir com o tempo. Minha posição vai diminuir com o decorrer do tempo. Por quê? Porque a minha velocidade está ao contrário no sentido do deslocamento. Entenderam isso aí, galera? Bacana. E nessa terceira posição aqui? Nessa terceira posição, eu tenho que o espaço permanece o quê? O mesmo, S, com o decorrer do tempo. Calma aí, o espaço permanece o mesmo no decorrer do tempo. Ou seja, eu não estou variando o espaço. Se eu não estou variando o espaço, eu estou o quê? Parado. E se eu estou parado, a velocidade é igual a zero, porque não houve variação do espaço. Aqui
esse gráfico aqui, a velocidade igual a zero. Beleza? Professor, e o que está escrito aqui? Ó? Que V é igual a ΔS sobre ΔT. Aí ele botou aqui, professor, V é igual a H do triângulo sobre a base do triângulo. O que é isso, professor? Vamos ver aqui. Vamos analisar, né, esse meu primeiro gráfico aqui. Ó. O que eu tenho? Vou analisar o deslocamento do tempo igual a zero para um tempo qualquer aqui. Esse aqui, beleza? Né? Feito isso, né? Percebam o seguinte. Ele se deslocou do tempo T0 ao tempo T1. Né? E quanto que variou o S nessa situação? De S0 a S. Beleza? Então, no tempo 0, eu estava o quê? Em S0. E no tempo 1, eu estava em S. Qual foi a minha variação de deslocamento? Esse ΔS aqui, que é S menos S0. Qual foi a minha variação de tempo? Esse tempo aqui, esse ΔT, que é igual a T1 menos T0. Mas aqui eu não tenho um triângulo, se eu olhar aqui, ó, isso aqui não forma um triângulo, né? Se eu olhar esse triângulo, né? Se eu tiver aqui, ó, a altura desse triângulo e a base desse triângulo. Quem é a altura desse triângulo? Meu delta S. Quem é a base do meu triângulo? Meu delta T. Pô, mas velocidade não é igual a delta S sobre delta T? Sim. Então delta S sobre delta T é o quê? Igual a V. Mas como eu achei esse V? A altura do triângulo sobre a base do triângulo. Velocidade é igual a altura do triângulo sobre a base do triângulo. Entenderam isso aí? Poxa, professor, mas para esse caso aqui, é a mesma coisa. Eu vou ter aqui, ó, correto? T0, T1. Quem é o V? A altura do triângulo. Quem é a altura do triângulo? Aqui, ó. Delta S. Quem é a base do triângulo? Base do triângulo é o delta T. Então, essa altura sobre isso é igual a velocidade. Tranquilo até aí, galera? Alguma dúvida? Beleza. Não é tranquilo? Vamos agora falar sobre outro gráfico, também continuando no movimento uniforme. O gráfico da velocidade vezes o tempo. Esse aqui é o mais tranquilo de todos. Velocidade vezes o tempo, mas movimento uniforme. Qual é a característica do movimento uniforme? Não há variação de velocidade, ou seja, a velocidade tem um valor constante. É aquele valor para todo espaço de tempo, não há variação. Se eu estou a 10 metros por segundo, eu vou continuar andando 10 metros por segundo sem haver variação dessa velocidade. Então aqui, ó, velocidade com o tempo. O que vai acontecer? No tempo zero, a velocidade é V. Conforme o tempo vai variando, a velocidade permanece a mesma. Beleza? Neste caso aqui, a minha velocidade é positiva, está no mesmo sentido de deslocamento. Nesse caso aqui, a minha velocidade é negativa, está no sentido contrário do deslocamento. Porém, em ambos os casos, como a velocidade é constante, ele é uma reta paralelo ao eixo horizontal. Beleza? Porque não há mudança na sua velocidade. Beleza? Começou menos V e vai continuar menos V, porque o movimento é uniforme. Com isso, a gente termina a análise dos gráficos do movimento uniforme. E passaremos agora a analisar os gráficos do movimento uniformemente variado. Beleza? Então, gráficos do movimento uniformemente variado. Né? Vamos primeiramente falar o gráfico velocidade com o tempo. Mas antes disso, o que caracteriza o movimento uniformemente variado? O próprio nome já diz, ele varia de maneira uniforme.
uniforme. Mas varia o quê? A sua velocidade vai variando de maneira uniforme. Bacana? Mas esse uniforme significa o quê? Que a aceleração é constante. Tá? Então, no movimento uniformemente variado, a velocidade varia, mas eu tenho uma aceleração constante. Vamos analisar agora o gráfico velocidade vezes o tempo no movimento uniformemente variado. Para isso, a gente precisa saber como a velocidade e o tempo se relacionam no movimento uniformemente variado. Então aqui, ó, como que a velocidade e o tempo se relacionam no movimento uniformemente variado? Através dessa fórmula aqui, ó, V é igual a V0 mais AT. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tá? Isso aqui, como não tem nada ao quadrado, é uma equação de primeiro grau. Quando a gente plota uma equação de primeiro grau em um gráfico, dá origem a uma reta. Beleza? Vamos lá. Eu tenho aqui, no eixo vertical, a velocidade. No eixo horizontal, o tempo. Tá? Conforme, no tempo t0, a velocidade é igual a v0, que é a velocidade inicial. Conforme o tempo vai aumentando, vai passando, a velocidade vai aumentando de maneira uniforme. Beleza? Mas, professor, aqui o tempo está passando, a velocidade vai aumentando. Se a velocidade está aumentando, significa que é um movimento acelerado. Acelerado positivamente. Se eu estou acelerando, a minha velocidade está o quê? Aumentando com o tempo. Então aqui a minha aceleração é positiva. Agora aqui, ó, vamos para esse caso. No tempo t0, eu tenho uma velocidade v0. Conforme o tempo vai passando, a minha velocidade vai diminuindo. Se a minha velocidade vai diminuindo, isso aqui é um carro que está o quê? Freando. Né? Eu piso o pé no freio, eu estou com uma velocidade x. Eu piso o pé no freio, essa velocidade vai o quê? Diminuindo até o carro parar. Beleza? Então, isso aqui é um movimento retardado. Movimento acelerado, movimento retardado. A aceleração positiva, ele está aumentando a velocidade. A aceleração negativa, ele está diminuindo a velocidade. O movimento retardado é um movimento de freio, beleza? O carro aqui está acelerando e o carro aqui está o quê? Freando, beleza aí, galera? Bacana. Agora, olha o seguinte, eu sei que no movimento uniformemente variado, o que é aceleração? A aceleração é igual à variação da velocidade com a variação do tempo. Repare o seguinte, vou analisar aqui no tempo t0. No tempo t0, a velocidade é igual a zero, v0. E no tempo t1. Beleza? Tempo t0, tempo t1. No tempo t0, a velocidade é zero. No tempo t1, a velocidade é quanto? V. Beleza? Ó, eu tenho um triângulo que aqui é quanto? V0. O que é isso aqui? É delta V, que é igual a quê? V menos V0. Tá? E o que é isso aqui? Ó? É delta T, que é igual a quê? T1 menos T0. T1 menos T0. Tá? Então, se eu puser aqui, ó, a altura do triângulo retângulo, tem um triângulo aqui, certo? Tem um triângulo. Quem é a altura desse triângulo? Triângulo, base e altura. Quem é a altura desse triângulo? Delta V. Quem é a base desse triângulo? Delta T. Delta V sobre delta T é igual a quanto? A aceleração. Então, a aceleração é calculada em a altura do triângulo sobre a base do triângulo, quando eu tenho um gráfico. Velocidade vezes o tempo. Tranquilo? O mesmo raciocínio é feito quando eu tenho um movimento retardado, um movimento de freio, no qual a velocidade diminui com o passar do tempo. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Né? T0, T1. Não é isso?
V0, V, T1, T0. Né? Delta S, não, a aceleração é igual à altura do triângulo e a base do triângulo. Olha o triângulo aqui. Quem é a altura do triângulo? É isso aqui, mas nesse caso aqui é V menos V0 sobre a base do triângulo, T1 menos T0. Quem é V menos V0? Delta V. Quem é T1 menos T0? Delta T. E quem é isso aqui? Isso aqui é igual à aceleração. Repare que nesse caso, V é menor do que V0. V0 está aqui em cima, V está aqui embaixo. Então, V é menor do que V0, certo? Então, se o V é menor que V0, V menos V0 vai dar um número o quê? Negativo. E tem que ser, porque se o movimento é retardado, é um movimento de freio, a aceleração é o quê? É uma aceleração negativa. Beleza aí, galera? Tranquilo? Falta agora a gente analisar o deslocamento, ou seja, o ΔS, pelo gráfico VT. Tanto no movimento uniforme, quanto no movimento uniformemente variado. Né? Eu já dei um spoiler para vocês, já vamos analisar o seguinte, vamos supor que eu estou analisando um gráfico VT em duas situações diferentes, essa aqui da esquerda e essa aqui da minha direita, correto? E eu não sei se o movimento é uniforme ou o movimento é uniformemente variado. Vamos analisar então. Vamos aqui ver esse corpo, correto? No tempo T0, a velocidade dele é V. Bacana. Conforme o tempo vai passando, a velocidade não altera, né, o seu módulo, o seu valor. Ou seja, se a velocidade não altera o seu valor com o tempo, ela é constante. E se a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Então aqui eu sei que eu tenho movimento uniforme. Vou botar aqui, ó, movimento uniforme. Já neste caso aqui, repara o seguinte, no tempo igual a zero, a minha velocidade é zero. Conforme eu vou aumentando o tempo, a velocidade vai aumentando. A velocidade vai aumentando com o tempo, de maneira linear, no formato de uma reta. Né? Em qual situação que o tempo varia, a velocidade varia linearmente? No movimento uniformemente variado. Então aqui, ó, tem um movimento uniformemente variado. Beleza? Feito agora esta análise, eu já sei que aqui no lado esquerdo eu tenho um movimento uniforme e aqui no meu lado direito eu tenho um movimento uniformemente variado. Vamos ver o seguinte, eu não sei que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Bacana. Se isso aqui é verdade, se eu passar esse para cá, ó, ΔT vezes V é igual a ΔS, ou seja, ΔS é igual a V vezes ΔT. Se eu fizer aqui um gráfico, né? Quem é a área desse gráfico? Desse retângulo aqui? Aqui eu tenho um retângulo. Quem é a área desse retângulo? Não é a velocidade para a altura, velocidade vezes a base, que é o tempo. Velocidade vezes o tempo. Velocidade vezes o tempo. Então a área, né, dessa figura, desse retângulo, é igual a quem? Ao ΔS. Beleza? Tá? Então, a base vezes a altura, que é a área desse retângulo, tem o mesmo valor da variação do espaço decorrido desse corpo. Tranquilo? Bom, professor, aqui eu entendi legal. Mas e aqui? Aqui é a mesma coisa. Eu não tenho a velocidade pelo tempo, e eu não sei que a velocidade vezes o tempo é igual a ΔS? Sim. Então, se eu tiver aqui a área embaixo desse gráfico, essa área aqui, corresponde ao deslocamento do corpo e se desloca de acordo com esse gráfico de velocidade vezes o tempo. E como eu calculo essa área? Essa área aqui, que figura é essa? É um trapézio, não é isso? Né? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, toda vez que eu tiver um gráfico
seja ele do movimento uniforme ou do movimento uniformemente variado, é um gráfico de velocidade vezes o tempo, a área embaixo desse gráfico corresponde ao ΔS, ao deslocamento daquele corpo. Tranquilo aí, galera? Agora, vamos pegar aqui, ó, e vamos ver o gráfico posição versus tempo no movimento uniformemente variado. Aqui, ó. Posição vezes o tempo no movimento uniformemente variado. Primeira coisa, nós temos que ver como se relacionam a posição e o tempo no move. E como eles se relacionam? De acordo com essa fórmula aqui, ó. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ou seja, o espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. O professor aí complicou? Não complicou nada. Vamos olhar para a matemática. Como que o espaço está se relacionando com o tempo? O tempo aqui não está ao quadrado? Opa, ao quadrado é uma equação de segundo grau. Aqui tudo, né, não tinha expoente, era tudo de primeiro grau. Então a forma do gráfico era uma reta. Aqui não. Aqui o tempo está ao quadrado. Não é isso? Isso aqui não parece com isso? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso aqui é o quê? É uma equação de segundo grau. E qual é o gráfico de uma equação de segundo grau? É uma parábola. Não é isso? Uma parábola. Tá? Pô, professor, mas como que é uma parábola? Veja bem, quando esse A aqui era positivo, a parábola era com a concavidade voltada para cima. Beleza? Quando A, isso aqui, ó, A positivo. E quando A é negativo, é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. A negativo. Não é? Beleza. Esse A aqui não tem nada a ver com esse A, mas acaba se relacionando. Por quê? Esse A significa o quê? O termo que antecede a incógnita que está elevada ao quadrado. Qual é o termo que antecede a incógnita que está ao quadrado? É o A. Né? Então, quando a aceleração for positiva, o A positivo, o gráfico vai ser uma parábola com a concavidade voltada para cima. Né? Carinha feliz. Né? E quando o A for negativo, o gráfico vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Carinha triste. Beleza? Bacana. Então, o que é o A positivo? O movimento é acelerado. O que é o A negativo? O movimento retardado. Beleza? Então, aqui, ó, quando eu tenho no eixo vertical o espaço, no eixo horizontal o tempo, se eu disser que a aceleração é positiva, se a aceleração é positiva, é uma parábola com a concavidade voltada para cima. É que eu não desenhei a outra parte, não é isso? Né? A outra parte está aqui, ó. Né? Mas só nos interessa essa, do S0 em diante. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Quando o A é negativo, é uma parábola com a concavidade voltada para, não desenhar ela toda, seria isso aqui, ó. Beleza? Tá? Só me interessa a parte que vem depois de S0. E óbvio, a aceleração positiva, o movimento é acelerado. Parábola com a concavidade voltada para cima. O A negativo, né, é o movimento retardado. Parábola com a concavidade voltada para baixo. Correto? Quando nós fizermos os exercícios, acredito que ficará mais claro para vocês. Tá? A aula de hoje termina agora. Né? Na próxima aula nos veremos. Uma boa tarde a todos. Né? Fiquem com Deus.